Em uma manhã fria de novembro de 2008, em pleno coração de Tóquio, Japão, um homem sentado em uma cafeteria escura no bairro de Shibuya digitava freneticamente em um laptop antigo. Não havia ninguém ao seu redor, apenas o som baixo de jazz e o vapor do café. Ele não era um programador famoso, nem um banqueiro renomado. Seu nome: Satoshi Nakamoto. Um nome que, até hoje, permanece um dos maiores enigmas da história da tecnologia. Na verdade, Satoshi Nakamoto pode nem ter existido como uma única pessoa. Alguns acreditam que fosse um grupo de criptógrafos, outros que fosse um gênio solitário escondido em algum canto do mundo. O que se sabe é que, naquele dia, ele enviou um documento para uma lista de discussão de especialistas em criptografia chamada Metsdoad.com, com o título Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, o nascimento silencioso de uma revolução. Esse documento, conhecido como o White Paper do Bitcoin, tinha apenas 9 páginas, mas carregava dentro de si o poder de abalar o sistema financeiro global. Ele propunha uma moeda digital descentralizada, que não dependia de bancos, governos ou intermediários. Uma moeda que podia ser enviada diretamente de pessoa para pessoa, como se fosse dinheiro físico, mas no mundo digital. O Japão, país conhecido por sua cultura tecnológica avançada e por abraçar inovações como poucos, tornou-se o cenário simbólico desse nascimento. Embora não haja prova de que Satoshi estivesse fisicamente em Tóquio, muitos detalhes no código e na linguagem do White Paper sugerem familiaridade com o idioma japonês e a cultura tecnológica do país. O timing não poderia ser pior, ou melhor. A crise financeira global de 2008 estava no auge. Bancos faliam, governos resgatavam instituições com dinheiro público, e a população comum perdia empregos, casas e confiança. Foi nesse clima de desespero e desilusão que a ideia do Bitcoin surgiu. Uma alternativa ao sistema que havia falhado. O White Paper não era apenas uma proposta técnica. Era um manifesto silencioso contra o controle centralizado do dinheiro. Satoshi escreveu: "O problema com o dinheiro tradicional é toda a confiança necessária para fazê-lo funcionar." Com essas palavras, ele apontava diretamente para o coração do sistema. A necessidade de confiar em terceiros que, repetidamente, provavam não merecer essa confiança. O documento explicava, de forma clara e técnica, como o Bitcoin funcionaria. Usando uma tecnologia chamada cadeia de blocos, ou blockchain, onde todas as transações seriam registradas publicamente, de forma imutável e verificável por qualquer pessoa no mundo. Nada mais de contas secretas ou manipulação por trás das cortinas. A rede do Bitcoin seria mantida por computadores espalhados pelo mundo, chamados de mineiros. Eles competiriam para validar transações e, em troca, seriam recompensados com novas unidades de Bitcoin. Esse processo, chamado de mineração, garantiria segurança e incentivo econômico sem a necessidade de um chefe ou autoridade central. O mais impressionante: o limite máximo de Bitcoin que poderiam existir: 21 milhões. Uma oferta fixa, imutável, em contraste total com o dinheiro fiat, que os governos podem imprimir à vontade, causando inflação e perda de valor ao longo do tempo. Aqui, pela primeira vez, o dinheiro teria escassez digital, como se fosse ouro, mas no mundo virtual. O lançamento do White Paper passou quase despercebido. Apenas algumas dezenas de pessoas na lista de criptografia o leram. Alguns riram. Outros ficaram intrigados. Mas ninguém imaginava que, menos de um ano depois, aquela ideia simples, nascida em um documento anônimo, se transformaria em um movimento global capaz de desafiar séculos de controle financeiro. Em 3 de janeiro de 2009, às 18h15, horário de Tóquio, um evento histórico ocorreu no mundo digital. Em um servidor localizado provavelmente na Califórnia, mas com conexões globais, o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin foi minerado. Conhecido como o bloco Gênese, ou Genesis Block, ele marcou o nascimento oficial da rede Bitcoin. Esse bloco não continha transações comuns. Em vez disso, Satoshi Nakamoto gravou nele uma mensagem eterna. The Times 03/Jan/2009.
Chanceler prestes a embarcar em segundo resgate para bancos. Uma citação direta do jornal britânico The Times, datada do mesmo dia. Não era coincidência. Era um protesto. Um lembrete permanente de por que o Bitcoin havia sido criado. Aquela manchete simbolizava o colapso do sistema financeiro tradicional. Enquanto governos salvavam bancos com bilhões de dólares, milhões de pessoas comuns sofriam. O Bitcoin nascia como uma alternativa. Um sistema justo, transparente e imune a intervenções políticas ou ganância institucional. O bloco Gênese foi minerado com um software rodando em um computador comum, provavelmente um PC com Windows ou Linux. Não havia supercomputadores, nem data centers. Apenas código, ideia e propósito. E, mesmo assim, foi o suficiente para iniciar uma revolução. Nos primeiros dias, ninguém usava Bitcoin. A rede era fraca, pouco conhecida, e a moeda não tinha valor. Mas um pequeno grupo de entusiastas, programadores, anarquistas digitais, criptógrafos, começou a se juntar. Eles baixavam o software, ligavam seus computadores e passavam a minerar, fortalecendo a rede. A mineração, nesse estágio inicial, era fácil. Um laptop comum podia minerar centenas de Bitcoin por dia. Hoje, isso seria impensável. Mas naquele momento, ninguém dava valor ao que estava sendo criado. Para muitos, era apenas um experimento de código aberto, como tantos outros na internet. A arquitetura do Bitcoin era genial. Cada novo bloco dependia do anterior. Se alguém tentasse alterar uma transação no passado, teria que refazer todos os blocos seguintes. Uma tarefa computacionalmente impossível sem controlar mais de 50% da potência da rede inteira. Isso garantia segurança por design. O protocolo era aberto. Qualquer pessoa podia ver o código, auditá-lo, usar ou até copiá-lo. De fato, milhares de forks, cópias modificadas, surgiram depois. Mas o Bitcoin original, o primeiro, o puro, se manteve como o mais confiável, não por força de lei, mas por consenso global. Satoshi continuava ativo nas discussões online, respondendo perguntas, corrigindo bugs, orientando desenvolvedores. Ele era respeitado, mas sempre distante. Nunca revelou sua identidade real, sua localização ou seu rosto. Apenas mensagens criptografadas, códigos e silêncio. Em fevereiro de 2009, o primeiro cliente Bitcoin foi lançado ao público. Disponível para download gratuito, ele permitia que qualquer pessoa enviasse e recebesse Bitcoin. O sistema estava vivo. Agora, faltava apenas uma coisa: que as pessoas começassem a usá-lo como dinheiro de verdade. Em 22 de maio de 2010, em Jacksonville, Flórida, um programador chamado Laszlo Anieks fez algo que entraria para a história. Comprou 2 pizzas da Domino's por 10.000 Bitcoin. Era a primeira transação comercial real com Bitcoin, e marcou o momento em que a moeda deixou de ser apenas código e se tornou dinheiro. Laszlo não estava interessado em fazer história. Ele só queria comer pizza. Mas, como era um entusiasta do Bitcoin, decidiu testar se a moeda poderia ser usada no mundo real. Ele postou no fórum Bitcoin Talk: "Quem me mandar 2 pizzas, eu pago 10.000 BTC. Alguém aceitou o desafio. A pessoa comprou as pizzas com dinheiro comum e as entregou a Laszlo. Em troca, recebeu 10.000 Bitcoin diretamente na carteira digital. Hoje, esse valor equivaleria a centenas de milhões de dólares. Na época, o Bitcoin não tinha valor de mercado definido. Era apenas uma aposta. Esse dia, 22 de maio, é celebrado anualmente como o Bitcoin Pizza Day, uma data simbólica que mostra como algo aparentemente insignificante pode marcar o início de uma nova era monetária. A transação foi registrada na blockchain para sempre. Qualquer pessoa pode verificar. Endereço X enviou 10.000 BTC para endereço Y, na data D transparente, imutável, sem intermediários. Era exatamente o que Satoshi havia planejado. Após essa transação, o primeiro valor de mercado começou a surgir. Em julho de 2010, o Bitcoin foi negociado pela primeira vez em uma exchange chamada MT Gox,
criada por um estudante japonês chamado Mark Karpeles, em Tóquio. O preço inicial: cerca de 5 cêntimos por Bitcoin. Mt. Gox se tornaria, por anos, a maior exchange do mundo. Mas também seria palco de um dos maiores escândalos da história do Bitcoin, quando, em 2014, foi hackeada e perdeu centenas de milhares de Bitcoin. Um lembrete de que, mesmo com tecnologia segura, os pontos fracos estão nos seres humanos. Enquanto isso, a comunidade crescia. Programadores, ativistas, libertários e curiosos se juntavam à rede. O Bitcoin começava a ser visto não apenas como dinheiro, mas como um movimento, uma forma de resistência contra a vigilância, a inflação e o controle estatal. Em 2011, o preço do Bitcoin atingiu $1 pela primeira vez. Em poucos meses, subiu para $30, depois caiu. A volatilidade era extrema, mas o interesse era real. Jornais começaram a falar sobre a moeda digital que ninguém controla. E então, em abril de 2011, Satoshi Nakamoto desapareceu. Enviou sua última mensagem pública, corrigiu um pequeno bug no código e sumiu. Seu endereço nunca mais movimentou o Bitcoin. Até hoje, cerca de 1 milhão de BTC estão em carteiras atribuídas a ele, intocadas, como um tesouro adormecido. Para entender o Bitcoin, é preciso entender sua espinha dorsal. A blockchain. Imagine um livro de registros público, distribuído por milhares de computadores no mundo inteiro. Cada página desse livro é um bloco, e cada bloco contém um conjunto de transações. Quando você envia Bitcoin para alguém, essa transação é agrupada com outras e enviada para a rede. Mineradores então competem para resolver um problema matemático extremamente difícil. O primeiro que resolve adiciona um novo bloco à cadeia e recebe uma recompensa em Bitcoin. Esse processo é chamado de Proof of Work, prova de trabalho. Ele exige potência computacional massiva, o que torna o sistema seguro. Para alterar um bloco antigo, um invasor precisaria refazer todo o trabalho de mineração desde aquele ponto, algo praticamente impossível. A blockchain é imutável. Uma vez que uma transação é confirmada e entra em um bloco, ela não pode ser apagada ou alterada. Isso elimina fraudes, estornos não autorizados e manipulações contábeis, problemas crônicos no sistema financeiro tradicional. Além disso, a rede é descentralizada. Não há servidor central, nem empresa dona do Bitcoin. A rede é mantida por voluntários ao redor do mundo. Se um país tentar derrubar a rede, os outros milhares de nós continuarão funcionando. O Bitcoin também é transparente. Qualquer pessoa pode ver todas as transações já feitas, acessando um Block Explorer online. No entanto, as identidades são protegidas por chaves criptográficas. Você vê endereços como 1A1ZP1EP5QGFI2DMPTFTL5SLMV7 mas não sabe quem está por trás. A criptografia usada é de alto nível. Algoritmos como SHA-256 garantem que os dados sejam seguros. Mesmo com supercomputadores, levaria bilhões de anos para quebrar uma única chave privada. O sistema é escasso por design. Só existirão 21 milhões de Bitcoin. Eles são liberados gradualmente, com a mineração. A cada 4 anos, a recompensa por bloco é cortada pela metade, um evento chamado halving. Isso cria escassez artificial, como no ouro, mas com regras matemáticas fixas. O Bitcoin não é apenas dinheiro. É um protocolo. Um conjunto de regras automáticas que funciona sem necessidade de confiança. Você não precisa confiar no governo, no banco ou no vendedor. Basta confiar no código, e o código pode ser auditado por qualquer pessoa. Por isso, muitos chamam o Bitcoin de dinheiro programável. Ele não é controlado por ninguém, mas obedece a regras claras, imutáveis e executadas por máquinas. É a primeira forma de dinheiro verdadeiramente global, neutra e resistente à censura. Nos anos seguintes ao seu nascimento, o Bitcoin foi visto como uma curiosidade de programadores, um experimento anárquico ou até uma ferramenta para atividades obscuras na Dark Web. Mas, aos poucos, sua reputação começou a mudar.
Empresas legítimas passaram a aceitá-lo, exchanges regulamentadas surgiram, e o mundo começou a enxergar seu potencial real. Em 2013, a primeira grande vitrine veio quando a Silk Road, uma marketplace ilegal de drogas e serviços proibidos, foi fechada pelo FBI. O caso colocou o Bitcoin em destaque negativo, mas também mostrou sua força. Uma moeda que podia operar fora do controle estatal, mesmo que usada para fins questionáveis. Paralelamente, eventos positivos impulsionavam sua legitimidade. Empresas como WordPress, Dell e Expedia começaram a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Na Finlândia, um programador comprou um carro com 100 BTC. Na Alemanha, o governo passou a reconhecer o Bitcoin como unidade de conta válida para fins fiscais. Em 2014, a Microsoft anunciou que aceitaria Bitcoin para compras na loja digital do Xbox. Foi um marco. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo adotando a criptomoeda. O sinal era claro. O Bitcoin não era mais um brinquedo de nicho. A China, apesar de proibir exchanges locais anos depois, foi um dos primeiros países a impulsionar a mineração. Com energia barata e hardware avançado, regiões como Xinjiang e Sichuan se tornaram centros globais de mineração, chegando a controlar mais de 70% da potência da rede em 2019. Nos Estados Unidos, a SEC, Comissão de Valores Mobiliários, começou a debater regulamentações. Em 2017, o CME Group, uma das maiores bolsas do mundo, lançou futuros de Bitcoin, permitindo que investidores institucionais apostassem no preço da moeda. Era o ingresso do Bitcoin no sistema financeiro tradicional. Universidades como MIT e Stanford começaram a oferecer cursos sobre blockchain e criptomoedas. Pesquisadores, economistas e cientistas da computação passaram a estudar o Bitcoin não como uma moda passageira, mas como um fenômeno econômico e tecnológico sem precedentes. O preço, que era de menos de $1 em 2011, atingiu $1.000 em novembro de 2013. Depois caiu. Em 2017, explodiu para $20.000, trazendo atenção global. Milhares de pessoas se tornaram milionárias da noite para o dia. Outras perderam tudo na queda seguinte. A volatilidade assustava, mas também fascinava. O conceito de Odoo, gíria derivada de um erro de digitação, tornou-se um mantra da comunidade. Enquanto o preço oscilava, os verdadeiros crentes seguravam seus Bitcoin, acreditando no valor de longo prazo. Para eles, o Bitcoin não era um ativo especulativo, mas um novo sistema monetário. A cada halving, evento que reduz pela metade a recompensa aos mineradores, o preço tendia a subir nos meses seguintes. Em 2012, 2016 e 2020, ciclos de alta se repetiram. A escassez programada estava funcionando exatamente como Satoshi planejara. Menos oferta, mais demanda, mais valor. Em 6 de junho de 2021, um terremoto digital abalou o mundo financeiro. Em uma conferência realizada em Miami, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou ao mundo: a partir de hoje, o Bitcoin é moeda de curso legal em El Salvador. Era a primeira vez na história que um país adotava uma criptomoeda como dinheiro oficial. Bukele lançou um aplicativo governamental chamado Chivo, que distribuiu $30 em Bitcoin gratuitos para qualquer cidadão que baixasse o app. Instalou centenas de caixas eletrônicos Bitcoin em todo o país e construiu uma cidade do Bitcoin planejada no departamento de La Unión. A reação internacional foi mista. O FMI alertou sobre riscos. Economistas criticaram a volatilidade. Mas milhões de salvadorenhos, especialmente os não bancarizados, começaram a usar o Chivo para pagamentos do dia a dia, desde mercados até transporte público. Em setembro de 2021, a lei entrou em vigor. Lojas, supermercados e até ambulantes passaram a aceitar Bitcoin. O governo instalou torneiras, ATMs, em praças públicas, permitindo conversão rápida entre Bitcoin e dólares, a moeda oficial do país desde 2001. Houve desafios. A conectividade de internet era irregular. Muitos cidadãos desconfiavam da tecnologia. Protestos aconteceram em San Salvador, a capital. Mas,
Aos poucos, a adoção cresceu. Em 2023, mais de 3 milhões de pessoas já tinham usado o Chivo. Bukele financiou a compra de milhares de Bitcoin com dinheiro público. Em 2023, o país possuía mais de 5.500 BTC, comprados a preços variados. Apesar das perdas iniciais, a estratégia de longo prazo era clara: posicionar El Salvador como pioneiro de uma nova era monetária. O vulcão Conchagua, no leste do país, inspirou um projeto ambicioso: usar energia geotérmica para minerar Bitcoin de forma sustentável. Vamos minerar com energia do vulcão, disse Bukele. Era simbólico. O poder da natureza alimentando a moeda do futuro. Outros países observaram com atenção. A República Centro-Africana seguiu o exemplo em 2022. Na África, na América Latina e até na Europa, governos começaram a estudar políticas de adoção parcial ou total de criptomoedas. El Salvador provou algo fundamental. Um país pode, sim, adotar o Bitcoin como moeda legal. Não é fácil, não é perfeito, mas é possível. E, pela primeira vez, o sonho de Satoshi de um dinheiro sem fronteiras ganhou apoio oficial de um Estado. No Brasil, o interesse pelo Bitcoin cresceu de forma orgânica e massiva. Em 2021, o país se tornou um dos maiores mercados de criptomoedas da América Latina, com milhões de usuários ativos e exchanges como Binance, Foxbee, Mercado Bitcoin e Atlas Quantum dominando o cenário. A cidade de São Paulo, coração financeiro do país, emergiu como o principal polo de inovação em blockchain. Startups, fundos de investimento e eventos como a Bitcoin Conference Brasil atraíram especialistas do mundo inteiro. A Avenida Paulista, símbolo do capitalismo brasileiro, viu surgirem cafés que aceitavam Bitcoin e painéis digitais exibindo o preço ao vivo. Em 2023, o Banco Central do Brasil lançou o Pix, um sistema de pagamentos instantâneos que, apesar de centralizado, mostrou a capacidade do país de inovar em infraestrutura financeira. Muitos viram no Pix uma ponte para a adoção de criptomoedas no futuro. O Congresso Nacional começou a discutir a regulamentação de criptoativos. Em 2024, um projeto de lei avançou propondo regras claras para exchanges, tributação e proteção ao consumidor. O objetivo: trazer segurança sem sufocar a inovação. Empresas brasileiras, como Via, dona da Americanas, e Magalu, passaram a explorar o uso de blockchain para logística e fidelidade. Pequenos comerciantes, especialmente nas periferias, começaram a aceitar Bitcoin para evitar taxas altas de cartões. O Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas não bancarizadas. Para elas, o Bitcoin representa uma porta de entrada para o sistema financeiro global, sem precisar de conta em banco, CPF ou burocracia estatal. Universidades como USP, Unicamp e FGV lançaram centros de pesquisa em economia digital. Professores debatem o impacto do Bitcoin na inflação, na soberania monetária e na desigualdade. O debate acadêmico está cada vez mais sólido. Influenciadores, youtubers e educadores financeiros popularizaram o tema. Canais como o seu, por exemplo, ajudam milhões a entender como o Bitcoin funciona, como investir com segurança e por que ele pode mudar o futuro do dinheiro. Apesar do entusiasmo, há riscos. Golpes, fraudes e projetos sem fundamento ainda enganam milhares. Muitos confundem Bitcoin com outras criptomoedas de baixo valor. A educação financeira digital é, portanto, a chave para uma adoção saudável. Hoje, o Brasil está em uma encruzilhada. Pode se tornar um líder latino-americano em adoção de Bitcoin, ou pode perder a oportunidade por medo, regulamentação excessiva ou falta de visão. O futuro depende de escolhas inteligentes, baseadas em conhecimento, não em pânico. Olhando para frente, o Bitcoin já não é mais uma promessa. É uma realidade. Com mais de 15 anos de funcionamento contínuo, sem falhas graves, sem desligar um único segundo, ele provou sua resiliência. Nenhuma empresa, governo ou hacker conseguiu derrubá-lo. Hoje, o Bitcoin é visto por muitos como ouro digital, um ativo de reserva de valor, como o ouro, mas com vantagens. Pode ser transferido em minutos, fracionado em satoshis,
a menor unidade, e armazenado em um dispositivo do tamanho de um pendrive. Grandes empresas, como MicroStrategy e Tesla, passaram a adotar Bitcoin como reserva de caixa. Fundos de pensão, bancos suíços e gestores de bilhões de dólares agora incluem Bitcoin em seus portfólios. O dinheiro anárquico entrou no sistema e está mudando-o por dentro. Países com alta inflação, como Argentina, Turquia e Venezuela, veem no Bitcoin uma forma de proteger o poder de compra. Em tempos de crise monetária, o Bitcoin não some. Ele não é impresso. Ele é escasso. Ele é previsível. A tecnologia evolui. Projetos como o Lightning Network permitem transações instantâneas e com taxas quase zero, resolvendo o problema de escalabilidade que tanto criticavam. Agora, é possível pagar um café com Bitcoin em segundos. A luta agora é ideológica. Governos temem perder o controle da moeda. Bancos centrais desenvolvem suas próprias moedas digitais, CBDCs, que são centralizadas e rastreáveis. O Bitcoin representa a alternativa. Dinheiro livre, privado, resistente à censura. O sonho de Satoshi Nakamoto, um sistema financeiro aberto, justo e acessível a todos, nunca esteve tão vivo. Mais de 400 milhões de pessoas já usam criptomoedas no mundo. E esse número só cresce. No Brasil, você pode ser parte dessa mudança. Aprenda. Entenda. Use com responsabilidade. Compre um pouco, guarde com segurança, ajude outras pessoas a entender. O futuro do dinheiro não será decidido em Wall Street ou em Brasília. Será decidido por pessoas como você. Se este vídeo fez sentido para você, se abriu novos horizontes ou esclareceu dúvidas, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mundo financeiro. O Bitcoin não é apenas uma moeda. É uma ideia. Uma ideia que nasceu em um documento anônimo, cresceu em fóruns da internet, sobreviveu a críticas, crashes e proibições, e hoje desafia o status quo. A revolução silenciosa já começou. A pergunta é: você vai assistir ou vai participar?